Olá, bom dia, bem-vindos e bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Hoje nós temos despertar sistêmico e eu te ajudo a ressignificar os traumas, as dores emocionais, as feridas que estão no seu coração, para que você comece a viver a vida de forma mais leve, de forma mais segura, corajosa, destemida, para que você se realize e, claro, né, uma vez que você se realiza, você contagia quem está à sua volta, os seus filhos, a sua família, o teu relacionamento amoroso, o teu trabalho, tudo isso é impactado a partir do teu estado de ser. Então, é importante demais você ressignificar, você ter um coração puro, livre de dores e de traumas, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Nessa live de hoje, eu vou responder, eu vou trazer orientações sistêmicas para vocês que estão passando por alguma situação desafiadora na vida. Então, Sandra, para quem que é a live? É para você que precisa de uma orientação, de um auxílio terapêutico dentro da inteligência sistêmica, para eu contribuir com todos vocês, tá? Então, vocês já podem colocar aqui nos comentários qual é a situação, pelo que você está passando hoje, que está sendo dolorido, que está sendo desafiador, e eu vou trazer as orientações para vocês. Enquanto vocês colocam aqui na live, eu vou já começar a falar sobre algumas questões que eu tenho recebido no direct, no WhatsApp, enquanto vocês se encorajam a fazer as perguntas de vocês. Eu digo assim, gente, porque a gente querer olhar para a dor, resolver algo que está machucando o coração, que está tendo consequências na vida da gente, é um ato de coragem, porque não é fácil mesmo, não. Muitas vezes aquela dor incomoda tanto, machuca tanto, é tipo uma pedra no sapato que a gente quer disfarçar, que a gente não quer mostrar, que a gente não quer falar, a gente só quer esquecer. Só que esquecer não resolve o problema. Bem-vindos todos vocês. Então, olha, vamos compartilhar essa live com as pessoas que vocês amam. Com certeza essa live ela vai poder ajudar e contribuir com muitas pessoas, tá? Para vocês que já chegaram aqui no Instagram e ainda não me seguem, me sigam para vocês não perderem nenhum conteúdo. Aqui a gente fala sobre família, espiritualidade, traumas, consciência sistêmica, bem-estar, emoções, sentimentos. Bom dia, Aristeu, bem-vindo. E para você que está me assistindo pelo YouTube, também se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, tá? Então vamos lá. Sandra, eu tô chegando agora, eu não te conheço. Vou me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora, terapeuta sistêmica, facilitadora em constelação sistêmica familiar, entre outras técnicas, tá? E eu utilizo todas elas para te ajudar a ressignificar o que você precisa. Sandra, o que é ressignificar? É você dar um novo significado para tudo que você está vivendo, para dor, para tristeza, para uma situação desafiadora. Bom dia, Ana. Então, é importante demais você ressignificar o que você já viveu ou o que você está vivendo que está sendo dolorido, desafiador, para que você se transforme numa pessoa segura, numa pessoa que tem a capacidade, a energia, a vontade de ser feliz e conseguir ser feliz. Porque tem muita gente que diz: eu quero ser feliz, mas eu não consigo. E não consegue, infelizmente, porque tem muita dor. Enquanto tem dor, a dor, ela é um limitador, ela é um bloqueador do novo, da felicidade. Bom dia, Adri! Bem-vinda! Então, vamos lá. Coloquem aqui para mim as perguntas de vocês, as dificuldades pelas quais vocês estão passando. Sandra,
Não quero falar de mim. Posso perguntar sobre alguém, meu marido, meu filho? Pode, lógico que pode, tá? E nós vamos esclarecer isso dentro da visão sistêmica. Lembre-se que eu sou uma terapeuta holística. Sandro, o que é um terapeuta holístico? É um terapeuta que olha para você enquanto ser integral. Você não é só esse corpo que tá aí. Você é o teu corpo, a tua mente, as tuas emoções, a tua energia, a tua alma. Você é também a tua família. Então eu vou olhar para você como um sistema complexo, pleno, inteiro, integral, tá bom? Tá, vamos falar sobre isso então, Solange. Ó, a Solange colocou assim: o que eu faço? Estou sentindo que estou a caminho de uma depressão. Respira, né? Eu sei que não é fácil, não. Sandra, você sabe? Sim, eu sei. Eu já passei por depressão. A gente muitas vezes se transforma em quem nós somos, e no caso eu me transformei numa terapeuta porque eu precisei olhar para as minhas dores e dentro de mim buscar respostas, me conhecer melhor para que eu pudesse me curar. E eu vou te falar, eu passei, sabe, Solange, por 3 longos processos depressivos. E no último, vou falar isso aqui, gente, porque é importante a gente compartilhar momentos de vitória para que as pessoas saibam que é possível, que se foi possível para mim e eu sou um ser humano como você, é possível para você também. E a última vez que eu tive uma depressão, eu me lembro que o médico falou assim para mim: olha, não tem cura. Você vai ter isso até o fim da sua vida. Você precisa tomar medicamentos para que você não fique tão mal. E eu fiquei tão indignada com aquilo, porque eu pensei, gente, como assim eu vou ter isso para sempre, para o resto da minha vida? Isso começou lá atrás, quando eu tinha 18 anos, né? Eu só tinha 18 e eu vou ter isso até o fim da vida? E assim, todos falaram isso, mas eu só me despertei para a gravidade disso na última vez que eu tive um processo depressivo. E daí eu fiquei muito indignada, não com o médico, comigo. Como que eu estava permitindo que isso acontecesse na minha vida? Por que que eu estava sentindo isso? E eu fui buscar respostas, tá? E eu vou te contar sobre isso, Solange, para que você entenda. E vale para todas as pessoas que estão aqui e até mesmo se você não passa por isso, nunca passou, você pode com certeza conhecer alguém que está passando e essas palavras vai ajudar também. Então vamos lá. E aí eu comecei a mergulhar fundo dentro de mim. E talvez você já tenha ouvido, sabe, Solange, que depressão tem algo a ver com o passado. E sim, a depressão tem sim algo a ver com o passado. E pode ser que esse passado não seja tão passado assim, porque a depressão dentro da visão sistêmica, ela tem uma ligação forte também com a nossa mãe ou com a nossa ancestralidade feminina, com toda a nossa linhagem, com as nossas ancestrais. Então, o que que eu posso dizer para você já, para te ajudar, Solange? Faça um exame de consciência profundo. Verifique aí o que existe dentro de você em relação à sua mãe e busque resolver. Sandra, como assim? E eu vou trazer esses exemplos porque é o que acontece com a maioria das pessoas que me procuram, tá? Elas falam assim: Sandra, eu não tenho problema com a minha mãe, eu amo a minha mãe, né? Eu faço tudo pela minha mãe. Só que o problema não é exatamente um problema grandioso, sabe? Não precisa ser assim, nossa, eu não converso com a minha mãe, eu não suporto a minha mãe, que às vezes as pessoas falam isso para mim. Não precisa ser só algo assim. Às vezes é algo tão interno, foi algo que aconteceu, que te marcou tanto, que te machucou
e que para você se proteger da dor, o que que você fez? A tua mente guardou tão bem guardadinho numa caixinha para você não se lembrar disso, para você não ficar sofrendo novamente. Só que mesmo que a gente não se lembre, a dor tá ali. E a dor tá tão forte, Solange, que você não conseguiu olhar para essa dor, que agora essa dor se instala no seu corpo e o seu corpo te dá um sacode e diz assim, ó, agora não tem mais jeito, agora você tem que olhar para isso, para o seu próprio bem. E chegou esse momento de você olhar para isso. Sandra, eu não me lembro, não sei o que pode ter acontecido. Se você não se lembrar, daí o caminho é você fazer uma constelação familiar. Porque dentro do processo terapêutico, a gente consegue ir dentro do seu inconsciente e trazer de lá o que pode ter acontecido e te deixado assim. Agora, Sandra, é só isso? Não, ela pode ser multifatorial, né? Talvez você tenha ouvido que a depressão, ela tem um componente genético, ou seja, o componente genético, ele é sistêmico. Se tem um componente genético, talvez você não tenha nenhuma questão para resolver com a sua mãe, mas tem uma questão com as mulheres do seu sistema familiar. E isso gerou dor, e isso gerou problema. Sandra, quem são as mulheres? Pode ser uma avó, uma tia, alguém da família. Sandra, mas eu fui a pessoa ferida, eu fui a pessoa que sofreu com isso. E daí como que eu resolvo isso? Às vezes é uma situação que você pode resolver cara a cara. Às vezes é uma situação que você pode ter uma conversa, um diálogo resolutivo. Em outras situações, você precisa resolver dentro de você apenas. Você não precisa externalizar. Então, o ideal, Solange, é você fazer um checklist. Busque aí na sua memória, porque se você conseguir acessar o que aconteceu, você pode resolver. E se você já sabe o que aconteceu e quiser colocar aqui para eu te ajudar, você pode colocar, tá? Se você quiser entrar ao vivo aqui comigo, eu te chamo no vídeo para a gente conversar. E daí eu posso te auxiliar de forma mais pontual. Agora, Sandra, não me lembro do que aconteceu. Aí, nesse caso, precisa de um processo terapêutico para o processo te ajudar. A constelação familiar, ela vai fundo nessas questões, porque tudo que a gente vê aqui, pessoas queridas, é a superfície, né? Vamos imaginar que nós somos, um iceberg. A gente só tá vendo a pontinha do iceberg. Sandra, o que é a ponta do iceberg? É a dor, é o sintoma, é o incômodo, é a doença, né? É a depressão, é a ansiedade, é a tristeza, é a raiva. Mas você não está vendo o que está por baixo da ponta do iceberg. E tudo que está aqui por baixo é o que importa. Não adianta você ficar só aqui no paliativo. Você precisa vir mais profundo, fazer um mergulho para dentro de você. Sandra, então eu não preciso do médico? Não, você precisa sim, porque se já veio para o corpo, né? Se a doença, o sintoma, o problema já está no corpo, aí você não consegue sozinho. Você precisa do médico, você precisa do terapeuta para que você consiga sair desse lugar. E dependendo do estágio em que está essa pontinha da chegada da depressão, você consegue reverter sem o medicamento, ou você vai precisar de um medicamento mais leve, mas é preciso ter também o acompanhamento, tá? Porque quando os sintomas já estão no corpo dessa forma, a gente não pode negligenciar. Por quê? Porque o seu corpo é o veículo da vida. Se o seu corpo não tá bem, nada vai bem. Não é só a doença, a depressão em si. Você não tem energia, você não tem força para resolver o que precisa. E daí a pergunta que não quer calar, que sempre me fazem, né? Sandra, fala de você, o que aconteceu com você e com a sua mãe? Eu vou falar para vocês. Eu tinha uma depressão muito forte
em relação a uma situação que eu vivi com a minha mãe que eu não me lembrava, porque eu era bebê. E aí, o que acontece? A percepção que nós temos enquanto bebê, enquanto criança, é uma percepção limitada, que a gente consegue perceber só aquele campo de visão. E quando a gente cresce, a gente consegue olhar além, ter uma visão de raio-x além do alcance, sabe? E daí eu vou te contar o que aconteceu comigo, para que vocês entendam que não precisa ser algo tão grandioso. Ah, minha mãe me bateu, a minha mãe me pôs para fora de casa porque eu engravidei, sabe? Isso traumatiza, sim, e muito. Mas existem outras coisas também. Eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo. Eu estava tendo essa depressão recorrente, né? Então tinha um episódio, demorava anos para eu me recuperar. Anos tomando medicamento, fazendo terapia convencional. E daí eu tinha uma leve melhorada. Aí suspendi os medicamentos. Eu ficava bem por pouco tempo e daí a queda era maior ainda. Eu vinha com tudo, mergulhava numa tristeza, numa falta de alegria, numa falta de querer viver. Não que eu quisesse me matar, eu nunca quis, tá? Mas a depressão, ela te tira a alegria de viver. E claro, existem pessoas que querem sim se matar, mas não foi o meu caso. E aí aquilo me machucava muito, porque eu olhava para minha vida e a minha vida era boa. Eu tinha um bom trabalho, eu tinha família, casa, filhos saudáveis, um marido bom, eu tinha saúde, tirando a depressão, né? Saúde num contexto geral, eu sou perfeita, não tenho nenhum problema motor, psicológico, mental, nada. E daí eu falava, gente, da onde vem essa falta de não ter vontade de viver, sabe? De querer ficar deitada em cima de uma cama sem querer desbravar o mundo. E eu achava aquilo terrível. E aí eu fui mergulhando no autoconhecimento, daí a importância de vocês entenderem que o autoconhecimento ele é libertador. E eu fui descobrindo coisas que nenhum médico me falou, que nenhuma terapia convencional me falou, que eu descobri dentro da terapia holística da visão sistêmica. E aí, o que eu descobri, né? Que eu tinha essa dor em relação à minha mãe. E eu fui investigando isso, fui fazendo terapia, fui buscando outras ferramentas até que eu encontrei a constelação familiar e eu descobri que eu sentia uma falta de amor da minha mãe. Eu sentia que ela não olhava para mim, que ela não me valorizava como deveria. Só que isso eu sinto, quer dizer, eu sentia enquanto adulto. Só que a dor e o trauma não é o adulto que sente, é a nossa parte ferida. Ou é a nossa criança, ou é o nosso adolescente, ou é o nosso jovem que vive dentro da gente. Sandra, mas eu tive um trauma depois de adulto. Pode ser também, tá? Mas no meu caso, não era a Sandra adulta, era minha criança ferida. E quando a gente tem uma ferida emocional, seja em que fase for da vida, a gente não olha para a vida com o olhar que deveria ter. A gente olha para a vida com a dor do trauma que a gente carrega. E qual era o trauma que eu carregava que eu descobri? Eu vou resumir para vocês, tá? Não foi assim, porque eu levei tempo para encontrar a constelação familiar, eu só descobri quando eu encontrei a constelação. Mas qual foi o trauma? Que eu sofria de falta de amor materno. Sandra, quer dizer que a sua mãe não amou? Não, a minha mãe me amou. Eu é que não me sentia amada. E aí eu vou te mostrar o quanto isso é grave. O que aconteceu? Dentro de um processo terapêutico, sistêmico, eu descobri que essa falta de amor tinha a ver com nutrição. Nutrição do aleitamento materno. E eu falei, como? Pensei, né? Como a minha mãe não me amamentou? Eu sou a primeira filha, né? O meu pai era louco por mim, as histórias que a minha mãe conta, que a minha família contava, né? Que eu fui uma criança esperada, amada. Como assim a minha mãe não me amamentou, né? E aí eu fui atrás dessa história.
Depois que terminei o processo terapêutico, liguei. Eu já era casada, liguei, falei, mãe, me conta um pouquinho aí sobre a minha infância, a minha primeira infância, quando eu era bebê, o que aconteceu? Eu falei assim, mãe, a senhora me amamentou? Ela falou, não. Eu falei, por quê? E daí ela me contou que quando eu nasci, ela conseguiu me amamentar pouquíssimo, quase nada. O seio dela inflamou e realmente jorrava sangue e pus. Como que ela ia me amamentar, né? Para o meu próprio bem. Só que aquilo para mim foi um trauma, foi uma falta de amor, foi uma falta de nutrição. Porque eu era um bebê e o bebê, ele é amamentado pela mãe não só para o corpo sobreviver, né? Não só para os nutrientes do leite materno fazer com que o bebê cresça. Quando uma mãe amamenta um bebê, tem ali um laço de amor profundo. Você tá com seu bebê aqui, grudado no seu seio, e o bebê tá mamando leite, e o bebê tá mamando amor, o bebê tá mamando segurança, o bebê tá mamando sentimentos, carinho, energia. E eu não tive isso. Foi porque a minha mãe é ruim e cruel? Não, foi porque ela não pôde. Só que o bebê, ele não tem capacidade para entender isso. E eu cresci com esse sentimento. E quanto mais a gente cresce, mais a dor piora. Por isso, a maioria de nós começa a ter muitos problemas mais graves mais para frente, na adolescência, na juventude, na vida adulta, como foi o meu caso. O problema ele foi durando ao longo do tempo. A primeira depressão foi mais fácil, a segunda foi pesada, a terceira então pensei, agora eu vou morrer, não tem jeito. Porque era uma falta de vontade de levantar da cama, sabe? Eu falava assim, como que eu vou fazer as coisas desse jeito? E eu com duas crianças pequenas, né, as crianças precisando de mim, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu não fizer nada, eu vou morrer e vou matar os meus filhos sem querer. E aí foi quando eu descobri tudo isso. E ver é se tornar livre. Quando eu consegui olhar para isso e ressignificar, porque o ressignificar é dar um novo significado. Nesse caso, a criança ferida que vivia dentro de mim tinha essa visão. A minha mãe não me amamentou, a minha mãe não cuidou de mim, a minha mãe não me nutriu, porque mamar não é só nutrir de leite, é muito além disso, é nutrir de amor, de energia, de proteção e de segurança. Então tudo isso na criança ferida que tinha dentro de mim faltava. E aí, quando a Sandra adulta descobriu tudo isso, eu conversei com a minha mãe, eu ressignifiquei com ela, eu disse para ela, eu desabafei, eu falei, mãe, isso me causou dor. Até hoje, e... Desculpa, gente, me emocionei. Até hoje isso me emociona porque eu carreguei essa dor por muito tempo. E o que é uma dor? É uma mágoa, é uma mágoa, é uma água parada dentro de você que te adoece. E daí quando eu vi que aquele sofrimento não era só meu, que a minha mãe sofreu tanto quanto eu, nós duas conseguimos dar um novo significado para isso. E daí, Sandra, o que aconteceu com você? Né? Você pode querer saber. Você saiu da depressão? Sim. Eu saí e eu não precisei de medicamento para sair, porque na época que eu tive o último episódio, o médico falou assim, você precisa de remédio. Eu falei, eu não vou tomar remédio. Porque todas as vezes que eu tomava remédio... Gente, escuta tudo que eu vou falar, tá? Para vocês não acharem que o remédio é algo ruim. Eu já me conhecia muito, eu já estava num processo profundo de autoconhecimento e eu falei com o meu médico, eu não quero remédio.
Ele falou, então eu te libero do remédio desde que você tenha um acompanhamento. E eu já tinha, né? E o meu médico sabia, eu já estava com ele há muitos anos. Mas o que eu quero dizer para você, a partir do momento que eu ressignifiquei uma dor dentro de mim, eu fui me fortalecendo dia a dia. E eu não quis tomar o remédio porque eu tinha um filho pequeno e olha só como é o inconsciente da gente, né? Tudo que nos faltou a gente quer fazer e muito, só que a gente não tem consciência disso. Quando eu tive a minha primeira filha, eu quis amamentar minha filha a todo custo e eu não sabia por quê. Eu sabia que isso era bom para ela, né? Mas era algo muito além do bom. E aí, as pessoas, as mães que tiveram bebê na mesma época que eu falava assim, não, eu vou amamentar até 6 meses. E eu falava, eu vou amamentar até o dia que a minha filha quiser. Mas por quê? Não, porque eu vou. Mas você tem que trabalhar, você tem que fazer um monte de coisa, mas eu vou amamentar. E eu amamentei a minha filha até 2 anos e meio. Os meus filhos nunca tomaram leite industrializado, de lata, nada disso. Gente, eu não estou condenando, tá? Quem precisa, eu estou trazendo a minha experiência. E isso era inconsciente para você ver que era uma dor tão latente dentro de mim que eu não conseguia pensar na hipótese de não amamentar os meus filhos. E aí o que eu quero dizer para você? No segundo filho foi a mesma coisa. Eu amamentei até longo tempo e as pessoas, né, porque ainda tem muita gente que tem visão distorcida da amamentação, olhava para o meu filho já com 2 anos, Sandra, você vai amamentar? Vou, claro, né, que eu não podia amamentar ele igual bebê, porque ele não era mais bebê. Mas eu amamentava ele para ele dormir, não pela questão do leite em si. A médica, a pediatra até falou para mim, Sandra, o leite que você dá para ele já não é tão nutritivo, não tem problema, mas ele está se alimentando de amor, de carinho, de proteção. Então, claro que tinha alimentação adequada, frutas, verduras, papinha, tudo eu fazia direitinho. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que um trauma que a gente tem, ele machuca a gente até a vida adulta e a gente não se dá conta. Quando que alguém podia imaginar que uma depressão que eu tive estava atrelada a uma falta de amamentação? Quando? Sandra, mas no meu caso não foi amamentação, mas pode ter sido outro problema, outra necessidade ou uma necessidade das mulheres do seu sistema familiar que você está carregando, porque alguém no sistema vai ter que olhar para isso, tá? Então, assim, eu quis compartilhar essa experiência com vocês para vocês entenderem o que é uma criança ferida, quais as consequências de um ato desse na vida adulta e como a gente ressignifica. Se você sabe o que aconteceu, busque ressignificar. Sandra, eu não sei. Faça um processo terapêutico. E eu vou te falar, é muito importante um processo, porque eu levei muitos anos da minha vida sofrendo com isso até que eu encontrei o que realmente era importante. Enquanto você não encontra a raiz da dor, você não consegue levar uma vida leve. Você vive a vida com paliativos. E os remédios, embora muitas vezes o nosso corpo precise deles, eles adormecem as nossas emoções e isso piora o quadro. Então, todas as vezes que eu tomava os remédios para a depressão, eu me sentia pior, porque aí é que eu não tinha mesmo força para viver. Era um negócio estranho, eu não conseguia dormir bem e quando trocava o remédio eu não conseguia levantar. Olha, eu fui uma pessoa muito sofrida durante o processo que eu tive depressão, porque eu não conseguia me adaptar a nenhum medicamento. Os meus médicos, eu digo os meus porque eu tive 2, eles trocavam os medicamentos, tentavam ajustar a dose, fazer de tudo e nada dava. Então, Solange, a depressão normalmente ela tem a ver com a energia feminina, pode ter a ver com a energia masculina? Pode também, tá? Mas é importante você também ter um olhar sistêmico para isso,
para que você não passe anos sofrendo. Porque existe um caminho, gente, nada é para sempre. Quando a gente olha para o que está acontecendo, quando a gente coloca a luz aonde tem escuridão, o ressignificar, a cura para a ferida emocional, ela vem. E aí você se fortalece, essa ferida cicatriza e conforme o tempo passa, você se torna uma pessoa muito mais consciente, muito mais equilibrada. Olha, se alguém quiser perguntar, vá colocando aqui, bom dia, Alci, Mogi das Cruzes, bom dia para todos vocês. Se vocês têm alguma questão, né, que vocês precisam desse auxílio, coloque aqui para mim. Enquanto isso, eu vou responder aqui algo que me foi perguntado e que cabe uma visão sistêmica. Quem me acompanha já sabe, algumas vezes eu já falei que eu tenho uma irmã adotiva, né? Que por sinal é muito querida e amada, vira e mexe quando ela pode, ela tá aqui me acompanhando. E aí aproveitaram, né, que eu sempre falo sobre isso, da minha irmã, e me perguntaram o seguinte: Sandra, você viu o post da atriz, né, Giovana, aonde o filho dela fala que gostaria muito de voltar para casa, para o país de origem, né, para tudo? E eu falei sim, eu vi, respondi a pessoa, mas eu quero trazer um esclarecimento também para você, que é filho adotado, ou que adotou alguém, ou que pensa em adotar. Tem uma interpretação, uma visão sistêmica aqui muito importante, né? Todos nós queremos o quê? Pertencer, fazer parte. Desde sempre a gente quer fazer parte na escola, do grupinho de amigos, na adolescência, na juventude, no trabalho e principalmente na família. E quando aquela criança diz, né, para a mãe adotiva, eu gostaria de voltar para casa se eu pudesse escolher, o que essa criança está dizendo, né? Eu me sinto perdido. A minha origem não é essa. E por que isso acontece? Porque a origem de tudo é a família. Os nossos laços com a nossa família de sangue, por pior que seja a nossa família, pode ter sido aquela família que te maltratou, te bateu, pode ter sido aquela família que não te protegeu, na qual você não tinha recursos financeiros para ter uma boa vida, mas é a sua família. Por mais que nós, quando adotamos uma pessoa, nós temos uma boa intenção, essa boa intenção gera muita dor. Por quê? Tudo que a pessoa quer no interior dela, no inconsciente dela, é a própria família. São as suas raízes, o seu país de origem, né? O seu lugar, aonde você foi originado, teve vínculos. Todos nós queremos isso. E daí qual que é a reflexão que nós vamos fazer em cima do que essa criança falou para a mãe adotiva? Se eu pudesse escolher, eu voltava para casa. Por mais que você tenha uma boa intenção de adotar uma criança, essa criança precisa saber que ela tem origens. Ela não pode perder os vínculos dela. Sandra, mas aí vai ficar complicado, né? Porque é a minha família, sim. Só que a sua família não é a família dessa criança. Eu sei que isso é muito dolorido. Mas essa criança tem pai e tem mãe biológico. Sandra, mas os pais me deram, os pais não quiseram, maltrataram. Mas maltrataram o ser humano. Mas a alma dessa criança, ela necessita da família. E daí o que a gente faz numa situação dessa, né? O que nós podemos fazer? Eu vou falar um pouquinho até do que aconteceu também na minha própria família. Nós nunca, jamais, em hipótese alguma, podemos mentir para essa criança. Essa criança, ela precisa saber que ela tem pais biológicos, que ela tem uma família de sangue. Essa criança, ela precisa saber que
ela tem uma origem, que ela pertence a uma família. Porque eu, você que adotou, né, a minha irmã que está conosco, ela pertence à nossa família também. Mas nós não somos a família de origem dela. Ela tem uma família de origem. Ela tem pai e mãe biológico. E isso, gente, é muito importante, porque a criança, a alma da criança sente. E aí, quantas coisas acontecem dentro da cabeça de uma criança adotiva que não sabe que é adotiva, dentro da cabeça dessa criança que vai crescendo. Ela se sente sem lugar no mundo. Essa criança, ela se sente vagando, perdida. Por mais que vocês, pais adotivos, sejam pais maravilhosos, mas vocês não são os pais biológicos. Então, assim, Sandra, quer dizer que eu não tenho importância? Eu sou pai biológico? Você tem. Só que antes de você, ela tem os pais biológicos, né? Ela só está com você porque os pais biológicos deram a vida para ela. Então, a gente precisa entender que os laços de sangue, eles são muito importantes. Claro que existem situações em que seria melhor, dependendo do contexto, essa criança realmente ir para uma família adotiva. Mas antes disso acontecer, né, teria que ter sido esgotada todas as vias. A criança, o pai e a mãe não estavam presentes, eram inconsequentes. Tem os avós. Os avós não têm condições, morreram, não existem mais, tem tio, tem primo, tem alguém da família. Seria muito importante essa criança ficar onde tem laços de sangue. Sandra, não é possível. Sim, eu sei que às vezes não é possível, como foi o caso da minha irmã. Mas a gente precisa sempre lembrá-la que ela tem vínculo, que ela tem pai e mãe biológico e que nós, pais adotivos, irmãos adotivos, somos muito gratos a esses pais. Porque se hoje a minha irmã adotiva está na nossa família, foi porque os pais biológicos deram a vida para ela. Se hoje a minha irmã traz alegria, né, completa a nossa família, é porque ela tem uma família de origem e nós precisamos valorizar e reverenciar essa família acima de tudo. Sandra, mas é uma família de gente drogada, bêbada, gente que faz tudo errado. Sim, eu sei, né? Às vezes a gente não entende, porque a gente só olha dentro da visão limitada, mas a gente precisa expandir esse olhar. A gente precisa expandir esse olhar. Sandra, sua irmã tem problemas? Alguns, né? Alguns ao longo da vida ela teve. Claro que hoje ela entende muita coisa porque hoje ela é uma mulher adulta, mas enquanto criança é muito desafiador. E eu quero trazer aqui alguns sintomas para vocês, né? De pessoas que não sabem exatamente o que aconteceu com elas, né? Crianças que foram adotadas ou criadas numa outra família sem um processo adotivo jurídico, e essa criança não sabe, ela foi criada como se ela fizesse parte dessa família. Essa criança, ela cresce com um sentimento de tá tudo errado, de tá faltando alguma coisa, de que eu não sou uma pessoa adequada, de que eu tô fazendo algo errado. E essa criança, ela cresce e um dos sintomas é a depressão. Por quê? Falta amor de mãe. Amor não da mãe adotiva, mas da mãe biológica, né? Ela não tem as raízes dela ali, ela nem sabe. No fundo ela sente, mas ela não sabe, ninguém nunca contou para ela. São os chamados segredos de família, né? Quantas famílias adotam e não contam nunca nada para a criança? E aí, essa pessoa, ela cresce com muitos problemas na vida em si. É uma pessoa que não se realiza no amor, não consegue ter uma vida financeira equilibrada. É uma pessoa que é como se ela capengasse na vida, sabe? Ela não tem estrutura. É uma pessoa realmente que passa por muito sofrimento e você não se dá conta. Mas
Esses são alguns dos sintomas, porque no fundo, no fundo, no fundo, o que a nossa alma quer é estar dentro do nosso clã familiar. Sandra, o que eu faço então? Eu adotei. Seja honesto com essa criança, né? Nunca deixe de falar para ela que ela tem pais biológicos, que você é uma pessoa muito grata pela mãe, pelo pai. E assim, isso é muito importante. Essa criança, a primeira família dela é a família de origem, é a família de sangue. Depois entra a sua família. Então aqui, olha quanta coisa entra nesse contexto, né? Casais que adotam filhos, casais que fazem inseminação, que compram esperma, que compram óvulos, casais que alugam, né, barriga. Então, assim, olha a confusão que vai dar na origem sistêmica desse ser. Esse ser, ele cresce com tanto vazio, com tanta falta de pertencimento, e isso gera consequências diversas em várias áreas, na saúde, nas emoções, nos sentimentos, porque o ser, a sua alma, a sua essência divina sabe que tem algo que não está batendo. Então aqui é uma reflexão, tá? Isabel, e como você se sente em relação a tudo isso que você está me contando, né? Você disse que os seus pais eram casados, mas ainda assim, aos 3 meses, né, da sua vida, eles deixaram você com a sua avó materna, pois você tinha cólicas e eles até quiseram te pegar novamente aos 9 meses, mas foi muito difícil e você acabou ficando com ela. Como que você se sente em relação a isso? Isso é algo que ainda dói em você? Porque aqui também fica claro, né, que tem uma questão de nutrição de amor materno e paterno. Se você já ressignificou tudo isso, maravilha, mas se você ainda não ressignificou, é preciso ressignificar, porque isso gera consequências na vida da gente. Nunca que eu ia imaginar que tudo que eu passava tinha a ver com esse fato que eu contei para vocês. Nunca. E Sandra, por que você sabe que o fato é esse? Porque eu fui à origem da dor. Quando a gente resolve a origem da dor, os outros problemas, eles são resolvidos, como que num efeito dominó. Eu fui me fortalecendo, eu fui me sentindo segura, eu fui me posicionando, eu fui enfrentando as situações da vida, eu fui assumindo uma postura de quem está comandando a vida, de quem é protagonista da vida. Então, a questão é como você se sente em relação ao que você está falando para mim, tá bom? Gente, e tem mais uma questão que eu quero falar com vocês. Pode me responder, tá? Que eu vou continuar conversando com você, tá bom, Isabel? Me responde aqui como você se sente em relação a isso, porque isso realmente gera um trauma grande, né? Se você ficou com a sua avó, você também perdeu a nutrição materna, você estava ali ainda com muitas cólicas, passando por desafios que um bebê passa, e por mais que a nossa avó, que qualquer pessoa, uma mãe adotiva, uma babá, faça o seu melhor, não é a mãe, não é a mãe. E eu vou, antes de falar sobre esse outro assunto, eu vou já comentar uma coisa aqui. Hoje a gente vive num mundo muito acelerado, né? Nós, mulheres, precisamos sair muito para o mercado de trabalho, a vida é muito tumultuada, então às vezes a gente tem um bebê, a gente precisa voltar para o trabalho quando se encerra a licença maternidade e você deixa o seu bebê com uma babá, com a avó, numa creche, e você tá fazendo o melhor que você pode. Mas eu preciso ser muito honesta com você. O seu melhor não é bom. O seu melhor vai gerar problemas, traumas no seu bebê e em você.
Sandra, mas o que eu faço se eu preciso, né? Eu sei, essa situação é muito delicada, mas eu tenho que trazer essa consciência para você. Qual que é o ideal? O ideal é que a mãe ficasse com o seu bebê na primeira infância. Sandra, quanto tempo é a primeira infância? A primeira infância normalmente é até os 7 anos, mas se você não pode ficar até os 7 anos, fique com o seu filho o máximo que você puder, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Sandra, o que eu faço? Esse bebê tem pai, não tem? Você tem um marido, você tem um companheiro, você tem alguém. Essa pessoa, ela também tem que ter essa consciência que durante um período é muito saudável para você, para o seu filho e para a família que você, mãe, cuide do seu filho. Porque o filho, ele precisa dessa nutrição materna, que não é apenas uma nutrição de amamentar, o que é muito importante, tá? Mas vai além disso. A criança que está ali na primeira infância, com a mãe muito perto e o pai também, claro, sabendo que se a mãe vai ficar ali mais tempo com a criança, alguém precisa buscar a subsistência dessa família, né? Mas o que eu quero trazer para você? Você que faz isso, você está tendo assim uma visão de futuro. O seu filho é uma pessoa mais equilibrada, é uma pessoa que vai desenvolver mais a inteligência, o controle emocional, a inteligência espiritual, né? O seu filho vai ser um filho muito diferente dos outros. Então a gente precisa resgatar isso dentro das famílias. Sandra, mas como eu faço? O pai do meu filho me abandonou. Delicado, né? Existem situações e situações. Faça o melhor que você puder, mas tenha consciência de que o melhor que você pode nessa situação vai gerar consequências. Porque se você, mãe, se você, pai, pensa que tem um bebê de 6 meses, de 9 meses, de 1 ano e deixar esse bebê na creche é bom para ele, não é. Não é. Por mais que sejam pessoas cuidadosas, por mais que esse bebê tenha atenção, esse bebê, ele precisa de mãe e de pai. Sandra, mas o que eu faço? O mundo evoluiu. Eu sei, o mundo evoluiu, por isso você precisa se planejar. Por isso você não pode ser uma pessoa inconsequente. Você precisa planejar a vinda do seu filho. Por isso você precisa se planejar financeiramente, porque isso é saudável para toda a família, principalmente para a criança, para que daqui a um tempo a gente não veja as atrocidades que a gente tem visto hoje. Eu não assisto jornal, mas as notícias chegam, né? Então, eu não assisto, mas eu sei quais são as notícias, o que está acontecendo, o que tem jovem fazendo. E tudo isso é o quê? É falta de base, base de família, base de ordem, base de amor, base de ensinar valores, base de estrutura para tudo. Deixa eu ver aqui, Isabel, o que você respondeu para eu poder te ajudar. Ó, não consigo entender minha mãe. Minha avó faleceu, eu a chamava de mãe. Hoje convivo mais com minha mãe, mas tenho dificuldade, tenho a sensação de rejeição. É isso mesmo. E infelizmente essa sensação que você tem, ela não é só com a sua mãe. Se você for analisar a sua vida, você rejeita a vida. Você rejeita o melhor da vida. Isso é inconsciente, tá? Você rejeita que você merece ser feliz. Por isso a gente se relaciona com homens que não são adequados. Por isso a gente se sujeita a trabalhar num trabalho que não valoriza a gente, porque o sentimento de rejeição está dentro de nós e isso tem consequências para a vida. Isabel, o que eu posso fazer para te ajudar, né, diante dessa situação?
Me tornei uma mãe bem presente. Não sei se prejudiquei minha filha. Somos unidas. Então, Isabel, a gente precisa olhar para isso, né? Porque quando a gente tem uma dor, inconscientemente a gente tenta fazer o oposto, né? No meu caso, me faltou leite materno, eu quis amamentar os meus filhos e na época eu ainda não sabia, tá? Dessa forma intensa. Fez bem para eles? Fez, mas eu podia ter feito mal dependendo do que fosse. Então, assim, eu preciso trazer a consciência verdadeira para você. Pode ser que você ter ficado com a sua filha tenha sido algo maravilhoso para você e para ela, se você conseguiu fazer isso com limite, se você conseguiu demonstrar amor, mas educar, ensinar respeito também, ensinar que você é a mãe e ela é a filha. Se você conseguiu fazer isso, ótimo. Mas se você não conseguiu, normalmente o que acontece? A gente se torna filha dos nossos filhos. Então você precisa ver se você não está sugando da sua filha e cobrando dela de forma inconsciente o que a sua mãe não te deu. Por isso hoje a gente vê, e eu vejo isso nos meus atendimentos, muitos pais querendo que os filhos cuidem deles. Só que na realidade, os filhos não têm que cuidar dos pais, né? Os filhos, eles têm que viver a própria vida. Então, se a sua filha está vivendo a vida dela, se ela cresceu, você não pôs a idade, mas se ela cresceu e ela está indo para a vida de forma equilibrada e saudável, aí você sabe que deu certo. Agora, se você aí cobra da filha, né? É inconsciente, sabe, Isabel? É inconsciente. O que você pode começar a fazer? Se policiar e entender que a sua filha é apenas a sua filha. E que os filhos, a gente cria eles para eles viverem. Claro que, né, de forma saudável. Então, assim, se tem uma distorção, se você está cobrando da sua filha algo que ela não deve e não pode te dar, você precisa de um auxílio terapêutico mais profundo, mas você já pode fazer o seguinte: comece a se policiar, comece a se policiar com rigidez. Nossa, eu tô cobrando isso da minha filha, ela não é minha mãe, ela é minha filha. Quem dá amor para ela sou eu, quem traz segurança para ela sou eu. Quem tem que fazer determinada coisa por ela sou eu. E determinada coisa é no sentido de incentivar, né? De proteger, de trazer o amor, a nutrição de mãe e não de cobrar. Porque às vezes quando a gente tem um trauma desse, a gente confunde tudo dentro da gente. As bolas se confundem, se misturam e a gente quer ajudar os nossos filhos, dando dinheiro para eles, sendo que eles têm, depois de adulto, buscar a sua própria subsistência, né? E daí desanda tudo, desanda tudo. Um trauma, ele tem consequências na sua vida e na vida dos seus filhos. Então, o que você já deve começar a fazer? Para de cobrar da sua filha isso. Sandra, eu não consigo, é muito forte. Tem que ter força de vontade. Para curar um trauma, gente, não é assim, ó, quero curar, estala os dedos e acontece. Você precisa de terapia e você precisa de força de vontade para fazer o que deve ser feito. Então, pare de cobrar da sua filha o que a sua mãe deveria ter te dado. E Sandra, mas agora eu vou cobrar da sua mãe? Não, agora não tem mais jeito. O que passou, passou. O que você tem que fazer é ressignificar. Como que eu vou ressignificar isso? Trabalho mental e emocional. Tentar aceitar o que a sua mãe pôde te dar. Sandra, mas eu não consigo perdoar. Se você fala que você não consegue perdoar, você se coloca superior à sua mãe. E isso é sinal de que o trauma está maior que você não consegue sozinha. Nesse caso, é preciso de uma constelação, porque os filhos, aliás, todos nós, seres humanos, quando a gente sai da nossa postura de humildade, de pessoas pequenas, e a gente fala, nossa, eu tenho que perdoar, fulano tem que me perdoar, fulano tem que me pedir perdão, isso é arrogância.
porque o perdão é algo muito complexo que não cabe aqui nessa live. Eu já falei disso em outras lives, mas eu vou resumir aqui, né? Quando você perdoa uma pessoa, você tira dessa pessoa a responsabilidade de arcar e consertar os erros dela. Porque se você fala, eu te perdoo, a pessoa tá liberada de todos os erros que ela cometeu. E o perdão verdadeiro, ele não é assim. Você pode até perdoar uma pessoa desde que você e a pessoa tenham consciência de que o perdão não exime a pessoa de reparar o dano dela. Ela tem que reparar o dano e ela não pode mais cometer o mesmo erro. Se a pessoa pede perdão ou se você perdoa e daqui a uma semana a pessoa comete o mesmo erro, aí você sabe que tá tudo errado. Porque aí a pessoa se tira de cima dela, né, o peso de eu tenho que mudar. Ela já me perdoou mesmo, eu não preciso fazer nada. Então exige muita consciência para quem perdoa e para quem recebe o perdão. Consciência que a maioria de nós seres humanos não temos. Então, nesse caso relativo à sua mãe, o que se deve ser feito? Aceitar a sua mãe como ela é. Sandra, mas ela me deixou com a minha avó. Sim, era o que ela dava conta de fazer. Ela foi uma pessoa fraca, inconsequente, foi. Com todo respeito eu tô falando isso, tá? Porque o lugar de um filho, haja o que houver, é do lado da mãe e do pai. Sandra, mas eu tava com cólica, minha mãe não deu conta de cuidar de mim. Sim, ela errou. O que a gente faz agora? Crucifica ela? Não, aceita. Aceita o que ela fez. As dores dela permitiram com que ela fizesse só isso. Para uma mãe fazer isso com o filho, saiba de uma coisa, ela tem muita dor emocional, ela tem tanta ferida emocional que ela não deu conta de fazer diferente. Sandra, não consigo aceitar. Então vem para uma constelação, a gente precisa olhar para isso de outra forma, mais profunda, para que você não carregue mais esse peso, porque esse peso está fazendo mal para você. Sandra, faz mal para minha mãe? Faz, mas aí é problema dela, ela é quem tem que resolver. Todos nós só somos responsáveis por nós e, claro, né, pelos nossos filhos quando são pequenos, adolescentes. E na primeira etapa da juventude, depois é com eles, depois eles têm que caminhar para a vida e resolver os seus próprios problemas. Você pode auxiliar orientando, mas você nunca jamais deve fazer por ele. Quando você faz por ele, você fica numa posição de pessoa arrogante. Olha, eu sou muito melhor que você, eu resolvo o que você não consegue resolver. E aí você tira toda a força, todo o potencial do seu filho. Mesmo quando você paga uma conta para o seu filho, você está inconscientemente em uma postura de arrogância. Olha, eu pago a conta para você porque você é tão inconsequente que nem as suas contas você consegue pagar. Mesmo que você use a justificativa de eu estou ajudando meu filho porque ele é um filho bom, ele não está podendo nesse momento. Existem raríssimas exceções que eu já falei em outros momentos, né? Mas via de regra, 99,99999% dos casos o seu filho tem condições. E se você faz alguma coisa para o seu filho do ponto de vista financeiro ou emocional quando ele é adulto, você é muito arrogante. Você se julga tão superior ao seu filho que você tira dele a capacidade dele crescer e dele se desenvolver e dele perceber que ele é capaz, de que ele consegue. Então, gente, algo que você faz achando que você está fazendo bem, você não tem noção, mas você está soltando uma bomba na vida da pessoa. Você está fazendo um estrago, explodindo com tudo. Então, eu preciso trazer essa consciência para você. Que eu sei, nós temos boas intenções, mas por trás da nossa boa intenção existe algo muito ruim, que a gente muitas vezes não se dá conta, tá? Então, essas eram as consciências que eu queria trazer para vocês, baseado no que vocês me mandaram. E eu quero trazer mais uma reflexão, tá? Vou voltar aqui um pouquinho com relação à adoção. Normalmente, quando a gente adota uma criança, não é porque nós somos seres bonzinhos, não.
A maioria de nós não. Quando a gente adota uma criança, é porque a gente tentou engravidar e não conseguiu, é porque o tempo passou, né? E a gente perdeu o time da gestação e não dá mais tempo. É porque você é uma pessoa infértil, ou você, o seu marido, alguma coisa. Então, não é porque você é uma pessoa boazinha. Você adotou uma criança para satisfazer uma incompetência sua, que você não conseguiu ser mãe e você não conseguiu ser pai. Raríssimos são os casos que uma pessoa adota um ser com uma consciência. Nossa, eu sou uma mãe, eu sou um pai tão bom, eu tenho meus 4 filhos, né? Eu tenho tanto amor para dar, eu tenho tanto amor, eu tenho tanta condição de ajudar um ser humano que eu vou adotar uma pessoa para contribuir com essa pessoa. Mas você adota um ser humano com a consciência de que eu vou transbordar amor, eu vou fazer por você porque eu posso. Não é porque eu preciso de você, é porque eu posso te ajudar. É outra consciência, entende? Quando você adota um ser humano para tapar um buraco que você não conseguiu ser pai, mãe, gente, eu tô falando isso com muito amor, tá? Eu sei que existem situações delicadíssimas, né? De mulheres que não podem engravidar, de homens que não podem engravidar suas mulheres, mas vocês precisam ter essa consciência que nesse caso você não tá adotando porque você é bonzinho. Você tá adotando porque você não conseguiu. Então, essa criança, ela já vem com um peso para sua vida. Coitada dessa criança que é adotada numa circunstância dessa, né? Porque ela já vem com o seguinte peso: nossa, eu estou sem a minha família de origem e ainda vou para uma família que eu não pertenço a essa família, ela não conseguiu ser feliz, gerar um próprio filho no teu útero, e daí agora ela me trouxe para cá para que eu preencha um vazio. Então, gente, é tão delicado isso. Para você adotar, você precisa ter uma expansão de consciência, de amor, de tudo. Porque se você é essa pessoa tão boa assim, se você é essa pessoa que tem amor e tem condições financeiras e quer ajudar essa criança, não tira ela da família dela, não. Cuida dela lá, sustenta ela lá, contribui com a educação dela, com a alimentação, com a roupa, com o medicamento, com o médico todo mês. Entende? Então a gente precisa olhar que por trás de a maioria das boas ações existe ali um buraco para ser tapado. Bom dia, Beatriz, bem-vinda. Como que você tá? A Beatriz, ontem nós fizemos uma linda constelação. Então, gente, eu preciso trazer essa consciência para você, porque muitas vezes a gente veste aquela roupa, né, de eu sou uma pessoa boa. Nossa, mas eu sou uma pessoa tão nobre que eu vou adotar uma criança. Mas de que lugar você está adotando essa criança? Ou então você é uma pessoa tão boa que você pegou o filho de alguém para cuidar porque a pessoa não tinha capacidade. Com que consciência você pegou essa criança? A gente precisa ter essa consciência. Sandra, ai, que bom, Beatriz, fico muito feliz, viu? Hoje, quando eu acordei, você foi a primeira pessoa que veio à minha cabeça, por isso logo cedo eu mandei a mensagem para você. Fico muito feliz. Gente, então a gente precisa o quê? Se conhecer, para a gente expandir o nosso entendimento. Sandra, mas quando eu adoto uma criança, eu não vou ajudar ela? Depende. Às vezes você vai ajudar e às vezes você vai complicar mais ainda a situação dela. A gente precisa primeiro resolver os nossos problemas internos para que aí sim a gente consiga agir com uma outra postura, com outro olhar. Porque enquanto você tem trauma e tem dor, por trás das suas aparentes boas ações tem outra coisa. Quando você tem trauma e tem dor, você não consegue acessar o seu coração, a sua alma, a sua essência divina. Então você tem a falsa impressão que você está fazendo certo. Só que o que é certo para você pode não ser certo para o outro. Daí a importância da gente olhar para tudo e valorizar tudo, todas as raízes, todo o contexto.
Porque no fundo, no fundo, no fundo, o que todos nós queremos, desde que a gente era pequenininho, é se sentir amado, é se sentir protegido, é querer estar no meio das nossas raízes. E se às vezes não é possível você estar no meio das suas raízes, você precisa pelo menos saber da onde você veio. Você precisa pelo menos saber que você tem uma origem, que você não nasceu de um ovo, você não nasceu, né, de uma chocadeira. Você tem pai e tem mãe. Então, quando a gente muda o olhar, aí sim a adoção ela é nobre, porque daí essa criança vai saber que ela tem pais biológicos, que ela tem raiz, que ela tem sangue, e ela vai saber que ela também é amada por uma família que adotou ela dentro do coração, mas que ela não tem dois pais, ela não tem pais adotivos, ela tem dois clãs familiares, ela tem os pais adotivos e ela tem os pais biológicos, e a gente precisa valorizar isso dentro dessa criança para que essa criança cresça com segurança, com coragem, com amor próprio, com confiança. Entende? A gente precisa conseguir olhar para tudo além da visão, né, limitada que nós temos. Às vezes, quando eu falo pais não devem pagar conta de filhos adultos, né? Já chega um monte de mensagem para mim, Sandra, mas eu tô pagando porque o meu filho não dá conta, ele tá desempregado, ele é isso, ele é aquilo. O seu filho dá conta, o seu filho é forte. Só que ele não sabe do poder dele, porque você tá sempre limitando o poder dele, você tá sempre mostrando desde pequenininho que você é superior. Seu filho ia fazer o dever de casa, pintar lá o dever que ele trazia do jardim de infância, e você falava, ó, pinta aqui, não deixa sair aqui. Você nem dava espaço para o seu filho poder se desenvolver, né? Quantas vezes a gente não dá espaço para os nossos filhos se desenvolverem? Sandra, então eu tenho que largar o meu filho, a Deus dará? Não, não é isso, né? Mas você tem que orientar, já desenvolvendo a confiança dele, a segurança desde pequeno. Sandra, tá adulta, eu nunca fiz isso, o que eu faço agora? Comece a fazer a partir de agora. Claro que dependendo da idade que o seu filho tem, já teve um estrago grande, ele vai precisar de constelação, ele vai precisar de mentoria e você também. Mas nunca é tarde. Lembre-se de mim. Dri, comece então a mudar, porque os nossos filhos, eles têm muita capacidade. Olhe para você, você é capaz. Se você é capaz e se o pai desse teu filho é capaz, o teu filho é capaz também. Porque o teu filho é a junção de você e do seu esposo, do seu parceiro de vida, né? Da pessoa que você escolheu para ser o pai do seu filho. E vocês dois são pessoas capazes. Se vocês são capazes, o seu filho também é. Eu não sei que idade o seu filho tem, mas nunca é tarde. Vá alimentando agora isso dentro dele. Sandra, mas eu fiz isso a vida inteira. Se eu tirar agora o dinheiro de vez, se eu parar de ajudar, ele vai cair. Provavelmente vai, mas cair faz parte. Quando a gente cai, a gente se levanta mais forte. São nas dificuldades que a gente se fortalece. Então, mas claro, tudo pode ser conversado, né? Converse com ele, diz para ele, filha, hoje eu vejo que o que eu tô fazendo não é bom para você. Então vamos combinar o seguinte, eu vou te ajudar mais 2 meses. E a partir desses 2 meses você precisa andar com as suas próprias pernas. Idri, olha, vamos pensar além do que a gente consegue ver no agora. Hoje você tá aqui, né? É uma super mãe cuidando do seu filho. Mas e amanhã se você não tiver? Se ele não aprendeu a caminhar, 21 e 19. Se eles não 21 anos e 19, né? Se eles não aprenderem a caminhar, quando você não estiver aqui, a dor vai ser maior, porque eles não vão ter nem suporte financeiro e nem suporte emocional. Então, vá soltando, vá dando limite, sabe? Se eles ainda moram com você, corte tudo. Sandra, mas como que eu vou cortar tudo? Eles não vão sair de casa? Não, não vão. Para eles saírem, se divertirem, viajarem, ir para o barzinho, para o cinema, eles precisam trabalhar.
agora é a hora de trabalhar. Você não vai cortar comida, você não vai cortar água para tomar banho, né? Mas corte as outras coisas. E corte com carinho, sabe, filho? Tô fazendo isso pro seu bem. Daqui a alguns anos você vai me agradecer por isso. E vai, e vai. Pode ter certeza que vai, tá? Porque isso também é uma demonstração de amor. Quando um pai e uma mãe corta a torneirinha do dinheiro que vai para os filhos adultos, você está fazendo um bem para o teu filho. Isso é um gesto de amor, porque ele vai desenvolver dentro dele as capacidades que ele precisa, né? E aí, claro, você vai cortar o dinheiro, mas você precisa monitorar ainda se eles moram com você, né? Olha, tem uma vaga de emprego, vamos lá, mande seu currículo, faça isso, então faça um curso e tal. Para quê? Para que a pessoa sinta que ela é capaz, porque às vezes a gente fez isso tanto no automático que a vida inteira ajudou, que a criança, o adolescente não percebeu que ele tinha capacidade. Eu vou dar um exemplo meu aqui para vocês, tá? Da minha filha. A minha filha tem algumas dificuldades na escola, né? E eu ajudo à distância. Ela fala assim, mãe, me ajuda? Eu falo, estuda. O que você tiver de dúvida, vem me perguntar. E tem horas que ela fica nervosa e brava comigo. Ela tá no 8º ano. Porque ela queria que eu sentasse do lado dela, pegasse na mão e fizesse tudo por ela. Como eu estudava lá atrás, porque lá atrás, quando ela era menor, eu fazia questionário, eu tomava tabuada, né? Todo o processo que uma mãe tem que fazer. Só que agora, se eu faço isso, ela não vai perceber que ela é capaz. Tanto é que tem dia que ela fica brava. A senhora e o meu pai não me ensinam, não estudam comigo. E daí eu falo, filha, não precisa, você é capaz, você consegue. E claro que às vezes ela não tira uma nota tão boa quanto ela gostaria, né? E daí eu falo para ela, agora vamos estudar mais, você consegue. Aí ela fala assim, vamos estudar como? Se a senhora não estuda comigo, não me ajuda. Mas eu não estou estudando justamente porque eu sei que ela é capaz. E se eu fico estudando com ela, ela fica muito confiante em mim. Mas ela não tem que estar confiante em mim, ela tem que estar confiante nela. Então, é claro, né? Eu não sou uma mãe ruim. Eu deixo ela estudar e se ela tem uma dificuldade, eu tento ensinar, o meu marido também. Se a gente não sabe, a gente contrata um professor particular, mas isso é depois que eu vi o esforço dela, porque ela é capaz e eu preciso mostrar isso para ela. Eu sei que hoje muitas vezes ela fica chateada comigo, porque ela fica brava, sabe? Ela fala, mas vocês não estão me ajudando, brava mesmo. E eu falo, porque você dá conta. Porque você consegue, filha. Aí eu pergunto para ela, o que você não entendeu da matéria? Aí ela ainda nem começou a estudar. E aí eu falo, você ainda não estudou. Quando você estudar e tiver dúvida, eu vou te ensinar. Mas você precisa fazer sozinha. E hoje ela tá muito brava com a gente, mas lá no futuro ela vai agradecer, porque isso é um gesto de amor. Eu tô mostrando para ela que ela é capaz. E claro, eu não vou deixar ela reprovar de ano, né? Nunca, assim, eu acho que nunca vai chegar nisso porque ela é muito esforçada. Mas se eu vejo que ela tem alguma dificuldade, como já aconteceu em alguma matéria, eu vou e contrato um professor se eu não domino o assunto. Mas antes disso, eu dou a chance para ela ver que ela é capaz, que ela consegue, que eu tô ali só para tirar uma dúvida, uma coisinha simples, porque ela consegue. E às vezes eu deixo mesmo ela tirar uma nota mais baixa para ela sair da zona de conforto e para ela ver que ela precisa estudar mais. E quando ela estuda mais e ela tinha nota, ela chega feliz. Mãe, você tinha razão, eu dei conta, eu tirei nota, mãe. Mãe, eu consegui. Então, a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos. Sandra, mas meu filho já é um homem, né? Você falou 21, 19, mas mesmo assim você vai mostrar para ele que ele consegue. E aí você vai incentivar e trazer na memória situações que aconteceu lá na infância, na adolescência, que ele conseguiu, que ele se superou. Essas memórias positivas de superação, elas nos ajudam a acionar dentro de nós que nós somos capazes.
Então, incentive os filhos de vocês. Sandra, e se sou eu que me sinto incapaz? Acione dentro de você uma memória quando você conseguiu superar um obstáculo. E para nós que somos mães, é fácil. Eu vou mostrar para vocês uma memória que vocês vão conseguir acionar dentro de vocês a capacidade, né, para superar os obstáculos. Pode de deixar ele se superar? É isso, Sueli, com relação a estudo, ao que eu tô falando? Porque se for, você pode. Claro, né, que existem casos e casos. Deixa eu falar algo mais aqui sobre mim para responder a Sueli. E vou falar sobre uma memória para fortalecer todos nós, homens e mulheres, tá? Não me deixem esquecer. Se eu esquecer, me cobrem aqui, tá? E daí, Sueli, você deixa ele estudar, mas acompanhando, né? Deixa ele fazer os deveres, estudar para a prova e depois você vai lá e faz uma revisão. Quando a minha filha tinha 11 anos, eu fazia isso. Hoje eu tô dizendo que eu já deixo ela mais livre porque ela tem 13 e já vai fazer 14. Mas assim, o que eu quero falar para vocês? Eu preciso mais que nunca incentivar a minha filha e mostrar para ela o quanto é capaz. A minha filha, ela tem um laudo, ela tem DPAC. O DPAC é uma distorção do processamento auditivo cerebral, não é uma doença, é uma distorção. Então, assim, isso por si só já gera um trauma nela, né? Porque ela já se sente um pouco diminuída, ela já se sente com menos capacidade em relação aos colegas. E o que eu estou fazendo é mostrar para ela que isso não é um limitador, que ela supera isso, que ela demora um pouquinho mais para entender, que ela precisa de um pouco mais de tempo para tudo, mas que ela é extremamente capaz. Então, eu precisei acompanhar a minha filha até um pouquinho de mais tempo, né? Se o seu filho não tem nenhuma distorção, nenhum laudo, nada, com 11 anos você já começa a fazer isso que eu tô falando. Mas eu precisei até o ano passado estar mais presente com a minha filha, porque teve a pandemia, ela teve muitos prejuízos, né? Ela e todas as crianças, adolescentes e jovens, e além disso ela ainda tem esse laudo do DPAC, que causa sim um transtorno na criança, né? Então eu já faço com a minha filha todo um trabalho terapêutico, emocional e também de capacidade de educação. Então eu faço isso para fortalecer dentro dela que esse laudo ele não vai limitar ela. Esse laudo não vai fazer com que outras pessoas sejam superiores a ela. Muito pelo contrário, cada ser humano tem a sua capacidade. Tem gente que não tem laudo de nada e tem um monte de dificuldade na escola, dificuldade em português, matemática, ciência, biologia, tudo, né? Então eu estou mostrando para ela aos poucos, né? E gente, eu vou falar uma coisa, ressignificar dói, curar um trauma dói. Por que que dói? Porque tem dia que ela chora, porque tem dia que ela fica triste, que ela fala, tudo isso acontece por causa disso que eu tenho. E aí eu vou dizer para vocês, né? Muitas vezes eu faço isso com dor no coração, mas eu faço porque eu sei que é o melhor para ela. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui na Terra para amparar ela, para estar do lado dela. E ela precisa ser forte para seguir sem mim e sem o pai quando a gente não estiver mais aqui. Sandra, e se você não morrer tão cedo? Que bom, né? Eu tô trabalhando para isso, para não partir tão cedo. Eu cuido da minha alimentação, das minhas emoções, eu busco ser uma pessoa cada dia mais saudável. Mas se eu vou estar aqui para ver o futuro dela, para ver ela se formando na faculdade, para ver ela casando, para ver os meus netos, para ver tudo isso, eu vou ficar ainda mais feliz. E lá na frente a gente vai comemorar juntas que ela superou todas essas limitações. Porque só quem tem um filho com laudo de alguma coisa sabe o quanto é desafiador para o filho e para a família. Então, quando eu digo para vocês, não façam pelos seus filhos, não pense que eu não sei o que eu estou falando, porque eu sei, tá? Eu passei anos em médico, eu passei anos em terapia, em pedagoga, em aula de reforço, em um monte de coisa. Gente, não é fácil.
mas a gente consegue. Você tem que se fortalecer para você conseguir fortalecer o seu filho. E daí, se você não conseguir dizer não para os seus filhos, você sabe que você precisa de um auxílio terapêutico. Uma constelação pode te ajudar, uma das minhas mentorias pode te ajudar muito, tá? Mas comece já fazendo isso, a fazer isso, demonstrando amor, demonstrando capacidade. E não solte o seu filho como um ato de abandono, porque tem pais e tem mães que fazem isso, né? Solta o seu filho num ato de abandono e daí desanda tudo. É você soltar, monitorar com consciência, né? Para incentivar habilidade, para que esse teu filho cresça sabendo que ele consegue, que ele é capaz, que ele dá conta, que ele pode se superar dia a dia. Todos nós podemos. Sandra, não consigo. Infelizmente, quando uma pessoa fala para mim que não consegue, é porque tem um trauma, gente. A gente não consegue olhar para a vida de forma segura e corajosa quando tem um trauma. A gente não consegue se posicionar quando tem um trauma, porque o trauma está em nós e a gente está, sem querer, transferindo esse trauma para os nossos filhos. Então, a gente precisa olhar para isso, tá? Então, que bom que você entendeu, Sueli. E olha, uma boa forma de você trabalhar a capacidade, a sua capacidade, né, o teu sentimento de que eu dou conta, de que eu posso me superar, é você tendo boas memórias de momentos que você se superou. E eu queria trazer essa boa memória para você que é pai e para você que é mãe. Você que é mãe e que é pai, no momento em que o seu filho nasceu, você já começou a se superar. Foi um momento de extrema capacidade que você viu o quanto você... Porque, gente, gestar um filho, né, para nós mulheres e até para os pais que acompanham a gestação, causa tanta insegurança, causa tantos medos. A gente não sabe se vai nascer perfeito, a gente não sabe se a gente vai dar conta de criar, de educar, de amamentar, sabe? Cada vez que eu ia amamentar os meus filhos, eu ficava assim, em estado de alerta, com medo, né? Isso de madrugada, quando eram bem recém-nascidos, com medo de cochilar e o bebê cair do meu colo, com medo de dormir e passar por cima do bebê e matar o bebê. Então a gente se supera, né? Dia a dia a gente se supera. Pegue essa lembrança como uma energia que vai fazer com que você continue se superando, porque se você já se superou uma vez, você vai conseguir se superar de novo. Sandra, mas eu não consigo sozinha. Sim, eu sei, não é fácil fazer isso só, mas se você conseguiu se superar sendo mãe e sendo pai, e isso acontecia com meu marido também, viu? Porque às vezes ele via que eu não estava mais dando conta e ele falava, me dá. E ele também tinha medo, porque os nossos filhos tiveram refluxo, então a gente tinha que amamentar. E na época, eu não sei se ainda hoje é assim, tá? Na época o nosso pediatra falava assim, mamou 40 minutos em pé aqui. Gente, imagina, você de madrugada, já caindo, já não tendo mais energia para nada, você amamentava um bebê e tinha que ficar 40 minutos andando aqui, para que o bebê não se afogasse, né, com o refluxo. E aí a gente andava mesmo, porque a gente tinha medo de ficar sentado na cama e cochilar, cair, alguma coisa, a gente ficava andando. Gente, a gente conseguiu, a gente se supera enquanto pai, enquanto mãe. Sandra, mas eu tive tantos erros. Eu sei, eu também errei, todo mundo erra, mas a gente se supera. Então, lembre-se dessas memórias para você saber que você vai conseguir superar o trauma que você tem. Como, Sandra? É só lembrar? Não. Isso é para te incentivar. Você vai precisar buscar apoio, né? Faça uma terapia, uma constelação, uma mentoria. Se for algo simples, se supere, você consegue. Sandra, o meu trauma é grande. Se o seu trauma é profundo e grande, você sabe que precisa de auxílio. Não pense que você vai conseguir sem, porque eu tô dizendo que a gente conseguiu se superar na maternidade, mas a gente tinha apoio. Quantas vezes eu liguei para o meu pediatra, né, e ele faz tal coisa. Por que a gente ficava 40 minutos andando com as crianças aqui?
porque o pediatra mandou, então isso não saiu da minha cabeça, eu tinha orientação. Então a gente supera os obstáculos, mas a gente precisa de auxílio, né? Os meus filhos, além de refluxo, tiveram tudo que tinha direito. Era cólica, sabe? Aqui nem eu nem meu marido a gente dormia, a gente parecia zumbi. As pessoas olhavam pra gente, a gente estava parecendo que não estava mais aqui. Hoje eu sorrio, mas foi muito dolorido, tá? E mesmo quando passava os 40 minutos que a gente colocava as crianças no berço, né, cada uma no seu tempo, a gente não conseguia dormir. Eu colocava o relógio para despertar a cada 15 minutos, porque eu tinha medo de dormir, não acordar e não ver, né? E eu tinha medo de mesmo assim ter um refluxo e o bebezinho se afogar. Então, quem é pai e quem é mãe sabe que é desafiador. Sandra, eu não sou pai e não sou mãe. Busque na sua memória uma situação que você conseguiu superar. Use essa situação para te motivar e busque ajuda. Se você não conseguir resolver o que você precisa sozinho, me chama, me manda aqui um direct, me chama no WhatsApp que eu vou te ajudar. A gente precisa de auxílio. Eu superei tudo isso, mas eu tinha apoio do pediatra, da nutricionista, eu tinha apoio de todo mundo, até do meu ginecologista, que tinha dia que eu não estava suportando a dor, que eu precisei fazer cesariana, os meus bebês estavam sentados, e eu não estava suportando a dor e eu ainda tinha que cuidar de um ser pequenininho. Eu falava, pronto, agora vai morrer todo mundo. Então hoje eu tô sorrindo, mas quando eu passei por tudo isso, eu pensei que eu não ia dar conta e eu superei. E você também provavelmente superou seus desafios. Então, agora você sabe que você consegue superar um trauma também. Busca ajuda e supere isso. Sandra, bom dia. Tenho 2 filhos com 32 anos, que namora há 10 anos e agora no término, que está conseguindo sair debaixo da minha saia. E a minha menina com 25 anos foi para os Estados Unidos, mas está travando muita luta para dar conta. Mas eles vão conseguir. O melhor que você pode fazer, Silvia, é apoiar e incentivar as capacidades. Sabe, Sandra, e com relação ao dinheiro? Gente, não deve. Existem raríssimas exceções, sabe, que a gente pode ir ali e dar um auxílio, mas é em raríssimos casos e tem que ser algo pontual. Sandra, o que é pontual? Pontual é algo que você faz uma vez, é algo que você faz 2 vezes, sabe? Por pouquíssimo tempo, porque os seus filhos são capazes. Então, assim, no caso do seu rapaz, né, que tem 2 filhos, que tá namorando e que agora no término, né, tá saindo debaixo das suas asas, incentive ele. Deixe ele cuidar dos filhos, deixe ele seguir a vida. Ele vai errar? Vai errar. Mas errar faz parte de crescer e de amadurecer. O que você pode fazer é incentivar, é auxiliar, né? Algumas vezes no início, eu vou dar esses exemplos porque através das coisas simples a gente consegue transferir para o grande, tá? Assim que a minha filha nasceu, que começou já a cólica, que foi aquele tumulto, eu liguei para minha mãe, que eu não estava dando conta. Mãe, o que eu faço? Minha mãe, esquenta lá uma fraldinha, faz uma compressinha e tal. No primeiro dia nós fizemos. Então, assim, o que você pode fazer enquanto mãe? Orienta, mas não faça. Não faça por ele. Orienta, porque ele é capaz, ele dá conta e você vai ver que ele se supera. Sandra, vai errar? Vai errar. Tipo a gente quando estava aprendendo a cozinhar, sabe? Queimava comida, salgava, fazia uma coisa horrorosa, mas a gente se superou, não se superou? A gente hoje sabe cozinhar muito bem. Isso vale para homens e para mulheres, né? Então, assim, na vida tudo é assim, com as dores, com os traumas também. Eu tô dando os exemplos pequenos para ficar fácil de visualizar. Foi muito treino, né, pra gente aprender a cozinhar. Foi muito treino pra gente aprender a ser mãe. Mas eles vão conseguir. Faça o melhor que você puder assim. Sandra, e se eles estiverem muito mal, que me perguntam muito isso, meu filho tá numa condição assim lamentável. Aí quando eu pergunto, o que é lamentável? A pessoa fala assim, nossa, tem 2 anos que ele não consegue viajar com a família, eu tô pensando em patrocinar a viagem da família. Tá tudo errado.
Isso não é uma coisa importante, emergencial. Ele dá conta. Se ele não está conseguindo viajar com a própria família, ele precisa se virar, ele precisa fazer hora extra. No sábado, domingo e feriado, ele precisa fazer um Uber, fazer alguma coisa para levantar dinheiro, né? Alguma coisa honesta, né? Ele, a esposa, mas isso não é emergencial, entende? A não ser que seja algo realmente emergencial, sabe? Um caso de doença, de vida ou morte, algo que não tem saída, aí sim. Mas do contrário, a gente está enfraquecendo muito os nossos filhos. Então, incentive ela, trazendo para ela isso, que ela dá conta, que ela é capaz, que no início não é fácil, mas que depois ela vai conseguir. Agora, recente mesmo, eu atendi uma brasileira que está nos Estados Unidos e ela me contando o quanto ela sofreu quando ela chegou lá. Sofrimento de todas as formas, né? Para arrumar emprego, para arrumar um lugar para morar, para se estabilizar. E ela me contando o quanto lá na cidade que ela está, eu não sei se todas são assim, mas ela me falando o quanto lá na cidade que ela está existe o preconceito com quem não é de lá. Então, por mais que você tenha aqui no Brasil diplomas, por mais que você seja uma pessoa estudada, por mais que você fale a língua fluente, você é desprezado, você não tem valor. Então, isso faz parte, mas ela já está lá há 22 anos. E aí a gente vai se superando e a gente vai encontrando forças para conquistar tudo que a gente precisa. Então, na parte difícil, na parte psicológica, você faz isso, você dá esse apoio, incentive, entendendo que com essa idade que eles têm, Silvia, infelizmente você não pode fazer muito, você pode incentivar, mas se eles não quiserem, você não pode fazer nada. E daí, o que faz numa situação dessa, Sandra? Aceita. Aceita e faz a sua parte enquanto mãe. Orienta e reza. Reza para que uma luz ilumine essas pessoas, né, os seus filhos, para que eles se abram para uma ajuda. É isso que a gente pode fazer, Sandra. Mas a oração faz parte? Faz parte sim, e muito, né? Porque nós somos seres espirituais, então não tem como você negligenciar essa parte. Agora, olha, gente, vou aproveitar isso aqui e vou finalizar, tá? Para dizer o seguinte: não confunda espiritualidade com religiosidade. A espiritualidade é a conexão que você tem direto com a fonte criadora, com o teu Deus, com quem você acredita que é Deus para você. Jesus, Buda, Alá, Deus, né? Fonte criadora, universo, o que você acredita que faz sentido para você. Vamos entender que as religiões, infelizmente, são falhas, né? São compostas por seres humanos e, como eu sempre digo, os seres humanos são pessoas adoecidas. Todos nós, não tem essa de que eu tenho uma estrelinha na testa, eu sou uma pessoa totalmente boa. Não, não é. Somos todos luz e sombra. E por que eu tô dizendo isso, né? Por causa do que aconteceu com o Dalai Lama e essa criança. Aquele episódio. E aí eu quero que vocês entendam uma coisa. Não é porque você está dentro de uma religião que você tem que confiar, que você tem que achar que tudo é bonito, é bom, é perfeito, porque não é. Lá dentro tem pessoas e as pessoas são imperfeitas. Então, não deixe os seus filhos, sabe, numa religião, num templo, numa igreja, seja lá onde for, achando que ele está seguro, porque não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Segura o seu filho está com você, pai e mãe. Segura o seu filho está se ele estiver conectado com a espiritualidade dele. Eu quero chamar a atenção para esse episódio para que você entenda que você não pode ficar terceirizando a sua conexão espiritual. O poder está em você. Sandra, mas eu não consigo. E eu preciso trazer essa consciência para você. Você não consegue se conectar com o teu Deus porque dentro de você tem trauma, tem dor. Enquanto emocionalmente
a nossa vida está revirada, a gente não consegue a conexão espiritual verdadeira. Por quê? As emoções e os traumas, eles estão aqui, ó, no coração e na mente. E aonde que a tua alma mora? Aonde que é a morada do teu espírito? Aqui, ó, no coração. Então, se você tem trauma, você não consegue chegar na sua divindade, na sua conexão. Você tem uma falsa impressão que consegue, mas não é bem assim. É algo muito mais profundo que daria horas de live, eu não posso falar agora, mas eu preciso trazer essa consciência para você. Tenha muito cuidado. A religiosidade, ela pode fazer parte da espiritualidade, mas você não precisa da religiosidade para ser um ser espiritual. E se você tem uma religiosidade, tome cuidado com ela, principalmente com os seus filhos. Proteja os seus filhos. Trabalhando dentro dessa consciência aqui. Quanto mais você curar os seus traumas, mais conectado com a sua alma, com a sua divindade, com o seu Deus você vai estar. Porque quando você tira o que dói dentro de você, você se conecta com a fonte de amor, com a fonte da criação. Você não precisa buscar fora, você não precisa terceirizar numa religião ou dentro ou através de uma pessoa o que está dentro de você. Eu quero trazer essa consciência, tá? Para vocês. E mais uma vez eu vou pedir para todos vocês, tá? Que estão aqui. Eu já fiz esse pedido nos meus stories, vou fazer aqui. Vamos emanar uma corrente de amor para a família dessa criança, porque essa criança, né, que sofreu isso com esse líder religioso, essa criança ela vai ter traumas muito profundos na vida dela. Isso vai gerar consequência no futuro, isso vai gerar consequência na família. E essa criança, ela precisa do nosso amor. Não vamos entrar em julgamento para que a gente não perca a nossa conexão espiritual. Mas não julgar não quer dizer deixar de responsabilizar as pessoas que têm responsabilidade, tá? E vamos nos conectar com essa família. Como que eu faço isso, Sandra? Ore por ela. Mande energia de amor incondicional para essa família e para as famílias que perderam as suas crianças naquela creche. E como que a gente faz isso? Realmente tendo uma intenção verdadeira no coração de que a gente quer que o amor, que a luz divina abrace essas famílias, abrace essas crianças, porque, gente, a criança é algo tão precioso, é algo tão verdadeiro, né? Que o próprio mestre falou, só vai chegar a mim, só vai se conectar comigo quem for como criança, quem tiver a pureza, o coração de uma criança. E aí a gente vê essas atrocidades acontecendo com as nossas crianças, né? Então a gente precisa proteger as nossas crianças de todas as formas, da televisão, das pessoas, porque nós estamos aqui buscando se desenvolver, buscando sermos pessoas melhores. Mas não se engane, lá fora o mundo ainda não é assim. Lá fora existem pessoas cruéis, maldosas. E o que a gente vê é o que a gente fica sabendo, né? E o que a gente não fica sabendo. É muita coisa. Então, vamos nos conectar com essas famílias, sabe? No momento em que você for fazer as suas orações do dia, mande oração para essas famílias, traga essas famílias para o teu coração e veja uma luz dourada, a luz de Deus abençoando essa família para acalmar o coração delas, porque é uma dor muito profunda, tanto para quem perdeu seus filhos, quanto para essa família que viu o seu filho passando por isso, né, em rede nacional. Olha quanto trauma, quanta dor isso vai gerar. Sandra, o que a gente faz com isso? Ressignifica, traz esse alerta para a nossa vida
E vamos cuidar mais dos nossos filhos, né? Vamos estar mais presentes. Não pense que porque o seu filho está na escola ou está dentro de um templo religioso, seu filho está seguro ou você está seguro. Não é bem assim. Sandra, não são todas as pessoas, sim, eu não estou generalizando. Existem religiões com bons líderes que agregam na espiritualidade, mas o que eu estou te dizendo é que você não precisa de uma religião para te conectar com o Criador. Isso você precisa saber, porque quando você tomar o poder que você tem aqui nas suas mãos, você vai se tornar uma pessoa imparável. Imparável no bom sentido de amor, de humildade, de fraternidade, de compaixão. E aí você vai ver o que vai acontecer com você. A sua vida, expande. Você quer contribuir com a sociedade. Você quer contribuir com o mundo. Vanderlei. Isso é muito importante, tá, Vanderlei? Você ter essa consciência e buscar ressignificar o que você tem dentro de você. Porque às vezes as pessoas falam assim, Sandra, eu vou para dentro de uma religião porque eu não consigo fazer sozinho. Eu sei, não é fácil. Eu não tô te julgando, eu tô trazendo a consciência para todos vocês. Eu um dia fui assim também. Eu precisava estar dentro de uma religião para eu me sentir perto do meu Deus, tá? Mas pode ser quem você acredita que faz sentido para você. Isso vale para todas as religiões, para todas as crenças, tá? A gente precisa começar a limpar o nosso coração de dor, de mágoa, de trauma, de tristeza, de frustração, de crença ruim, para que a gente comece a se conectar com o nosso Criador, com a nossa fonte divina. E aí, essa é uma boa reflexão para vocês fazerem. Às vezes a gente vai terceirizar essa conexão e pode ser que naquele momento isso te ajude porque você não está tendo condições ainda, né, de fazer isso sozinho. Mas você precisa saber que a força está em você, que você consegue, que eu sou filha do Criador, que você é filho do Criador, que todos nós somos filhos do Criador. Nós só precisamos limpar as dores que tem no nosso coração para a gente ter essa conexão reta, direta, com essa fonte suprema, divina, que é o nosso, no meu caso eu chamo de Deus, né? De Criador, de fonte de vida, mas isso vale para todos. Entenda que isso vale para o que você acredita, não importa se você tem uma religião, seja ela qual for. Quando você começa a limpar as dores que você carrega no coração, você se conecta muito mais com a sua divindade, com a sua espiritualidade, com o seu Deus, tá bom? Então, é isso. Vamos encerrar a nossa live de hoje. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá no meu Stories. Se vocês quiserem deixar lá as perguntas de vocês, as dúvidas, eu continuo respondendo, tá? Se vocês quiserem sugerir temas para eu falar, para eu trazer para a live, eu vou fazer isso para contribuir com vocês, mas não deixem. Gratidão também a todos vocês que ficaram aqui comigo, né? Espero que eu tenha contribuído com vocês, porque o intuito é ajudar a expandir a consciência para que vocês se tornem na melhor versão de vocês, porque é assim que vocês vão contribuir com o mundo, sendo felizes, entregando filhos fortes para o mundo, contribuindo com a sociedade. É assim que a gente vai construir um mundo melhor, tá? E se vocês estão aqui me assistindo, não deixem de dar o coraçãozinho, de deixar, depois que eu salvar a live, um comentário para mim lá, porque assim o Instagram entende que é um assunto importante, ele mostra essa live para outras pessoas, porque sim, a gente pode compartilhar energia boa, notícia boa, né, conhecimento, ao invés de ficar compartilhando desgraça. E se você está me assistindo pelo
YouTube, se inscreva, também deixa aqui o seu comentário, a sua sugestão, a sua pergunta, ativa o sininho e compartilhe essa live com todas as pessoas, tá? Gente, a live vai ficar gravada, tá bom? Compartilhe, assista novamente. Ivone, ótima reflexão, contribuiu muito. Obrigada, Ivone, eu fico muito feliz, tá? Porque esse é o intuito, é contribuir com vocês. Quanto mais consciência a gente tiver, mais a gente se liberta da dor e mais conexão espiritual nós temos, e assim nós somos cada dia mais felizes e contribuímos com os nossos filhos, tá bom? Beijo grande, um beijo e um abraço apertado na alma de vocês. Não deixem de, no momento em que vocês forem fazer as orações de vocês, se lembrarem dessas famílias. Elas precisam muito da nossa força, da nossa energia de amor incondicional, porque no fundo, somos todos um, estamos todos conectados, né? A dor dessa família é a nossa dor, aliás, a dor de todas as famílias, né? Então, vamos contribuir com elas como nós podemos, que é emanando amor positivo, incondicional e verdadeiro para todos eles. Fiquem bem, a gente se vê mais tarde. Tchau, Silvia. Tchau para todos vocês. Caroline, Ivone, Andréia. Tchau, tchau.